Paquistão declarou guerra aberta contra o Afeganistão. Novos ataques foram registrados hoje. Ataques aéreos atingiram Cabul, a capital do Afeganistão, durante esta madrugada. A ofensiva do Paquistão destruiu alvos militares e depósitos de munição, marcando a escalada da tensão. A ação foi uma resposta a ataques feitos pelo Talibã, o grupo extremista que hoje governa o Afeganistão. Horas antes, houve uma intensa troca de tiros entre os dois exércitos, bem na fronteira que divide os países. Pelo menos 18 pessoas morreram neste confronto direto. O conflito começou porque o Paquistão decidiu bombardear bases de grupos terroristas que estariam escondidos dentro do território afegão. O Talibã não aceitou a invasão e o que era uma operação contra terroristas virou uma guerra entre os dois países. Com o risco da tensão se espalhar por toda a região, o vizinho Irã já se ofereceu para tentar um acordo de paz e frear a violência. Para repercutir essa notícia, a gente conversa agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui na Record News. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite. Professor, é uma notícia que surpreende ou os dois países já vinham acumulando tensões ao longo dos últimos meses que levaram aí a esse episódio de agora? Olha, primeira coisa, Jonathan, que a gente tem que entender é a diferença muito séria entre Paquistão e Afeganistão. Paquistão é um estado unitário, forte, com bomba atômica, eles têm armamento nuclear, pequeno, mas tem, né, para se defender da Índia. Eles têm um estado bastante bem organizado, são muito mais ricos que o Afeganistão e tem uma força militar muito maior, né? O Afeganistão é o contrário, né? O Afeganistão, a gente tem que entender que o Afeganistão, quando a gente fala assim, o Afeganistão é um país, calma, né? O Afeganistão é uma colcha de retalhos, né? O Talibã tem algum controle, e não há um único Talibã, tem talibãs mais moderados e mais radicalizados. O que é curioso é que os dois estados, tanto Paquistão como Afeganistão, são estados islâmicos, né? Porém, né, principalmente na parte mais sul do Afeganistão, né, o Afeganistão é uma coxa de retalhos, são vários grupos, quase feudos, né, de áreas que têm outra visão do islamismo, diferente da visão do islamismo que está presente em Cabul, capital do Afeganistão, né? Então, são grupos bem radicalizados, principalmente do Estado Islâmico, que querem impor outros formatos da lei islâmica dentro do Paquistão. Tem uma região onde isso acontece muito, perto da fronteira, dentro do Paquistão, a região do Vaziristão. Essa região é refúgio desses grupos mais radicalizados islâmicos. Agora, isso pode ter repercussão. Por que todo mundo está prestando atenção nisso? Porque esse mesmo duelo, essa mesma briga dentro da religião islâmica está presente em vários países do Oriente Médio. Observe que imediatamente a Arábia Saudita e o Irã já tentaram negociar uma paz. Esse conflito não é novo, viu, Jonathan? Em outubro, já tinham acontecido fortes confrontos, mas a partir do começo deste ano, em janeiro, ocorreram vários atentados dentro do Paquistão. Para falar português, assim, bem o nosso limite, a área paquistanesa, as Forças Armadas paquistanesas, abre aspas, perderam a paciência com esses ataques e revidaram. Atenção! Hoje pela manhã, já o porta-voz do Talibã em Cabul, dada a diferença militar entre eles, pediu diálogo. Professor, para a gente analisar agora do ponto de vista militar, os dois países têm um poderio equilibrado ou um está mais forte do que o outro? Muito mais forte. O Paquistão é um país que tem uma estrutura militar pronta para se defender de um gigante, que é a Índia, né? Devido às brigas com a Caxemira. Então, o Paquistão é um país que tem, inclusive, armamento nuclear e uma força armada muito maior. E é um Estado unido, Jonathan.
O Paquistão é um país grande, com 80 milhões de habitantes, um Estado unido. Não é o caso do Afeganistão. O Afeganistão é um país muito menor, tem uma força armada muito mais frágil, foi capaz de derrotar os Estados Unidos e expulsá-los? Foi. Né? Mas em relação ao Paquistão é muito menor e, na verdade, a gente teria que olhar para isso pelo nome que ela tem. É uma briga religiosa, Jonathan. É isso que é curioso. Né? Não tem ocidental versus oriental, não. É uma briga religiosa com visões diferentes do islamismo. Para nós, isso é difícil de entender. Para eles, que vivem essa realidade, é uma situação vital. Eles vivem assim há séculos, não é de hoje. E ter do outro lado da fronteira quem tem uma outra visão do islamismo, para esses grupos é algo muito radical. Nós não podemos esquecer que o Talibã é uma congregação de grupos. O Talibã não é um controle direto de um grupo só, é uma congregação de grupos. Professor, agora esse conflito poderia levar à queda do regime Talibã? Muito difícil, porque o regime do Talibã em Cabul ele está organizado exatamente com um equilíbrio entre esses diferentes grupos. O grupo de fronteira perto do Vaziristão são grupos muito radicalizados, são grupos do Estado Islâmico muito radicalizados. O que eles pretendem, Jonathan, é impor uma visão da Sharia, da lei islâmica, não é? Diferente daquela que vigora no Paquistão. É uma questão bem feudal, é uma questão bem próxima com grupos de fronteira que ultrapassou os limites. O Paquistão percebeu que estava havendo uma sequência maior de atentados e reagiu. Professor, essa guerra pode contar com outros países além desses que já estão hoje envolvidos? Ou, na visão do senhor, não, de fato, apenas esses dois exércitos que vão continuar lutando a partir de agora? Essa pergunta é fundamental. Essa é a pergunta. Observe que, imediatamente, vários países se mexeram. O Catar se mexeu, a Turquia, são países islâmicos. O Catar se mexeu, o Omã se mexeu e, principalmente, a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita é sunita, o Irã é xiita. Os dois já interviram, porque sabem que dentro dos seus países, dentro da Arábia Saudita, dentro do Irã, tem as mesmas tensões entre grupos religiosos. As mesmas. Se você deixar isso explodir na região entre o Paquistão e o Afeganistão, isso provavelmente vai repercutir entre os grupos religiosos que têm identidade com essa briga dentro da Arábia Saudita, dentro do Irã. Exatamente por isso, dois gigantes já se preocuparam com o assunto. A Rússia imediatamente pediu calma. E a China, que tem controle direto tanto do Talibã quanto de Islamabad, como do Paquistão, pediu calma e se apresentou como negociadora. A China, porque eles sabem perfeitamente que a região toda pode se contaminar por essa guerra religiosa. Professor, é interessante isso, né? Quando a gente analisa territorialmente quem está do lado, quem está perto. O senhor citou a Índia, que é um gigante, né? Um país, de fato, Sim. muito desenvolvido, faz parte do BRICS, por exemplo. Agora, isso preocupa, imagino, para um país desse tamanho ter alguém tão próximo em guerra. Sem dúvida nenhuma. Você tem que olhar para a Índia e o Paquistão e observar o seguinte. Quando você fala de Índia, você está falando de um país com 1,5 bilhão de pessoas, 1 bilhão, maior que a China, 1,5 bilhão, que não tem uma única religião. Tem a religião hindu e a religião islâmica, na Caxemira, que é fronteira, que é disputa territorial com o Paquistão, que é islâmico. A Índia, que é hindu, briga com o Paquistão. Só que tem um probleminha nessa história aí, pequeno, né? Os dois lados têm energia nuclear, os dois lados têm arma nuclear. Né? Então, portanto, é preciso toda cautela para que uma situação dessa não degenere. Imagine, em outubro passado, a Índia e o Paquistão, por causa da região de Caxemira, que é a região de confronto
A Índia é hindu, religião hindu. Caxemira é uma religião onde tem islâmicos, não são poucos, não, são perto de 600 milhões. Então, quando você olha para isso, há uma possibilidade, sim, de você deflagrar guerras com gigantes. Aqui é uma guerra menor. O Afeganistão tem potência menor militar, o Paquistão tem maior, mas se isso se degenerar numa situação, a Índia vai querer aproveitar para atacar. Olha o tamanho, olha a possibilidade que isso pode vir a ter. Quando a gente achava que já tínhamos conflitos demais para acompanhar, para noticiar, agora é sexta-feira começando com mais uma guerra, infelizmente, professor. Exatamente. O mundo já tinha conflitos o suficiente. Gaza, Ucrânia, o próprio Irã. Já tínhamos conflitos, não precisava uma guerra religiosa entre dois países que são essencialmente voltados para um apelo, são quase teocracias, tanto o Paquistão quanto o Afeganistão. Por isso é muito importante a gente ter pessoas aqui como o professor Leonardo analisando para a gente entender realmente o que vem pela frente. Professor, bom fim de semana ao senhor, viu? Até semana que vem. Eu é que agradeço o convite, Jonathan. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.